Fala, pessoal, já no começo do vídeo, quero pedir o apoio de vocês pro canal. Se puderem, considerem fazer uma doação, vai ajudar demais. E se não der, não tem problema, deixa o like, comenta qualquer coisa para me motivar a continuar trazendo conteúdo para vocês. O ar crepitava com uma tensão primordial, como se o próprio tecido da existência tivesse sido esticado até o limite em um vasto vazio que não pertencia a nenhum mundo conhecido. Nele, duas presenças se materializaram simultaneamente, atraídas por um chamado invisível que transcendia reinos, eras e ordens. De um lado, erguia-se Gilgamesh, o herói mais antigo da humanidade, despido de toda a armadura dourada, de toda a coroa e de todo o véu de arrogância que outrora o cobrira como uma segunda pele. Seu corpo musculoso, marcado pelas tatuagens ancestrais de Sumer, brilhava sob uma luz vermelha que emanava de dentro dele, como se o sangue de deuses mortos ainda pulsasse em suas veias. Seus olhos vermelhos, afiados como lâminas forjadas no alvorecer da civilização, analisavam tudo ao mesmo tempo, não apenas o presente, mas cada possibilidade futura, cada habilidade latente, cada fraqueza oculta que o oponente carregava antes mesmo de revelá-la. Ele não sorria. Não zombava. Apenas existia ali, sério, primal, o pináculo do Counterforce feito carne. O grande Asher nu, pronto para terminar a batalha no instante em que ela começasse. Do outro lado, reclinado em tronos de obsidiana que se erguia do nada, como se o próprio vazio tivesse parido, estava Anos Voldemort, o rei demônio da tirania. Cabelos negros como o abismo, olhos que carregavam o peso de 2000 anos de reinado absoluto, e uma presença que fazia o espaço ao redor dele curvar-se em reverência ou terror. Ele cruzava as pernas com calma soberana, o casaco longo e escuro ondulando levemente, apesar da ausência de vento. Em sua mão direita, materializava-se lentamente a silhueta de Vênus Donoa, a espada dos princípios, cuja lâmina negra parecia devorar a luz ao seu redor. Anos inclinou a cabeça ligeiramente, um sorriso sutil e cruel curvando seus lábios. Ele não precisava de apresentações. Sua mera existência já era uma declaração. Quem ousa invadir o domínio do rei demônio da tirania? Disse Anos, a voz ecoando como um decreto que o universo inteiro era obrigado a obedecer. Não havia pressa em seu tom. Apenas certeza absoluta. Eu sou Anos Voldemort. Tudo que existe, tudo que foi e tudo que será, curva-se diante da minha fonte de destruição. Se você veio para desafiar isso, morra com dignidade. Gilgamesh não respondeu com palavras vazias. Seus olhos vermelhos piscaram uma vez, processando instantaneamente cada camada do poder do demônio, a fonte conceitual, a regeneração que desafiava a própria não existência, os olhos da destruição que desintegravam mente e magia, a espada que dobrava a lógica. Ele viu tudo. E decidiu que não havia tempo para testes. O fim do mundo começaria agora. Com um gesto fluido do braço, o ar atrás dele se rasgou em portais dourados, não a chuva aleatória de tesouros que ele outrora usava para entreter inimigos indignos, mas uma tempestade cirúrgica de elite. Armas primordiais da humanidade emergiram, lanças divinas forjadas para perfurar deuses, flechas de Marduk que carregavam o peso da criação inicial, protótipos que haviam derrubado impérios antes mesmo de a história ser escrita. Elas dispararam em ângulos impossíveis, rastreando tronos de Anos como predadores vivos, explodindo em ondas de energia que rachavam o vazio como vidro antigo. Anos não se moveu. Seus olhos mágicos da destruição se abriram, vermelhos como sangue fresco, e o espaço entre ele e os projéteis simplesmente desintegrou. Cada lança, cada flecha, virou pó conceitual antes de tocá-lo, a magia que a sustentava apagada, como uma vela soprada por um vento inexistente. Interessante, murmurou ele, levantando-se devagar. Você vê tudo, não é? Futuros, habilidades, identidades. Mas ver não é o suficiente para sobreviver. Ele ergueu a mão e o ar congelou. Revide, o tempo ao redor de Gilgamesh parou por um instante, uma bolha de estagnação que deveria prendi-lo no lugar enquanto Anos avançava. Mas Gilgamesh já havia previsto isso. Seu corpo moveu-se antes mesmo da magia se completar, quebrando a bolha com pura força primal. Correntes do céu.
disse ele, a voz baixa e direta, sem teatralidade. As Chains of Enkidu irromperam dos portais, correntes douradas e vermelhas que não eram meras ferramentas, mas o próprio conceito de ligação contra o divino feito aço vivo. Elas serpenteavam pelo vazio, enrolando-se nos braços e pernas de Anos com precisão cirúrgica, puxando para frente enquanto o demônio tentava dissipá-las com um olhar. A fronte de Anos queimou contra as correntes, tentando destruir o conceito de prisão, mas as Chains resistiram. Elas haviam sido forjadas para prender até deuses que transcendiam ordens. Anos riu baixinho, o som ecoando como um trovão distante. Você acha que pode me prender? Eu sou a destruição em pessoa. Ele ativou Vênus Donoa, e a espada negra cortou o ar. A lógica das correntes curvou-se, princípios de ligação e prisão foram apagados, e as Chains se desfizeram em fragmentos. Livre, Anos avançou em um piscar de olhos, aparecendo diante de Gilgamesh com um soco carregado de poder que poderia pulverizar mundos inteiros. O impacto acertou o peito do herói, enviando ondas de choque que rasgavam o vazio em camadas dimensionais. Gilgamesh recuou um passo, sangue escorrendo do canto da boca, mas seu olhar não vacilou. Internamente, ele analisava. A fronte desse demônio era pura destruição. Cada golpe o tornava mais forte ao se aproximar do fim. Mas nada disso importava. Ele já havia decidido o fim. Sacou-a do portal mais próximo, a espada giratória de energia vermelha que não precisava de carga aqui, não neste estado nu, sério, onde ele era o benchmark do grande Archer. Enuma Elish não era mais um nobre fantasma carregado com pompa. Era um golpe normal. Ele girou o corpo e cortou o ar em um arco amplo. A lâmina rachou a realidade. O espaço se abriu como uma ferida cósmica, uma onda de energia primordial que apagava não só matéria, mas conceitos, ordens e existências. Anos foi pego de surpresa pela velocidade. Ele ergueu Vênus Donoa para bloquear, e a espada dos princípios colidiu com Ea. O impacto foi silencioso no começo, mas depois veio o rugido. Mundos inteiros pareceram se desfazer no ponto de contato. A lógica que Vênus Donoa representava curvou-se diante do apagamento do começo do universo. Anos foi lançado para trás, seu casaco rasgado, o corpo marcado por linhas vermelhas que queimavam sua fonte. Pela primeira vez, o sorriso dele vacilou. Você não é um mero herói, admitiu Anos, regenerando o dano instantaneamente. Sua fronte inchou, tornando mais forte exatamente porque havia se aproximado da destruição. Ele invocou Ejugronian Hidroa, o sol da destruição, e o vazio ao redor dele se transformou em um inferno de chamas negras que devoravam até o conceito de calor. O ataque varreu Gilgamesh, queimando camadas de sua existência. Mas o grande Asher já havia ativado Summer of Teluski, uma barreira de dano cult que reduziu o impacto a meros arranhões, enquanto sua mana infinita o mantinha de pé. Ele contra-atacou no mesmo instante. Portais de Gate of Babylon se abriram em todas as direções, não mais precisos, mas uma tempestade controlada de armas elite que rastreavam cada movimento de Anos. Lanças divinas perfuraram o ar, combinadas com as Chains que se reformaram mais fortes, puxando o demônio para dentro de uma teia de golpes. Gilgamesh avançou em corpo a corpo, Ea girando como uma extensão de seu braço. Cada slash era em uma Elish em miniatura. Rachaduras vermelhas que apagavam porções da fonte de Anos, forçando-o a regenerar constantemente. Anos retaliava com os olhos da destruição, desintegrando armas no ar, paralisando Gilgamesh com palavras carregadas de compulsão, tentando possuir sua mente. Mas a visão do herói via tudo antes. Ele desviava, contra-atacava, e as Chains prendiam novamente, forçando Anos para perto onde a podia cortar mais fundo. A batalha evoluiu. O vazio ao redor deles não era mais vazio, era um campo de ruínas cósmicas, camadas de realidade se sobrepondo e se destruindo. Anos invocou Julierion Naviren, os 7 passos da conquista do Nirvana, e cada passo dele destruía leis inteiras. Gravidade, tempo, causalidade. Gilgamesh sentiu seu corpo ser afetado, mas Gilgamesh of the Wilderness ativou, aumentando seu crítico e carregando seu MP. Ele não hesitou.
Olhe para isso, parece que preciso terminar agora, murmurou ele, direto, sem floreios. Anos riu de novo, mas agora havia respeito genuíno em seus olhos. Você luta como se o fim do mundo já tivesse chegado. Muito bem. Eu também não vou segurar. Mas ele fundiu sua fonte com nada de Graal, tornando-se inexistente em parte, e avançou com Vênus Donoa em um golpe que deveria apagar a própria ideia de Gilgamesh. A espada cortou através de conceitos, de futuros, de identidades. Mas Gilgamesh já havia previsto o golpe exato. As Chains o puxaram para o lado no milissegundo perfeito, e ele materializou o verdadeiro finisher. O arco primordial surgiu em suas mãos, o Tudorank, a flecha que abre o amanhecer da criação, o grande arco de Marduk transformado em sete gigante, corda feita das próprias Chains. Não há nome no céu, não há nome na terra. O começo de Sumer. Vou te dar esse golpe. Hora de rasgar. Grande arco de Marduk. O disparo foi silencioso e absoluto. A flecha se te cortou o primordial, uma onda antidivina que transcendia até a fonte de destruição de anos. Ela perfurou o peito do demônio, rasgando sua fonte conceitual, como se conceitos fossem meros fios de teia. Anos tentou regenerar, tentou destruir a flecha com Vênus Donoa, tentou reescrever a realidade para que o golpe nunca tivesse existido. Mas Ea e o Tu juntos eram o apagamento do começo, nada físico, nada não físico, nenhum conceito resistia. A fonte inchou uma última vez, tentando crescer infinitamente com a destruição, e foi apagada completamente. O corpo de Anos Voldemort se desfez em partículas de escuridão, o trono desabando no vazio. Não restou regeneração. Não restou ressurreição. Apenas silêncio. Gilgamesh baixou o arco lentamente, o peito subindo e descendo com a respiração controlada. Ele olhou para o ponto onde o rei demônio havia estado. Você lutou bem, tirano. Sua essência era digna de ser o fim de muitos mundos. Mas o amanhecer da humanidade sempre vem primeiro. Portais dourados se abriram ao redor dos restos. Vênus Donoa, a espada que dobrava princípios, flutuou no ar antes de ser sugada para dentro do Gate of Babylon, junto com fragmentos do trono e qualquer acessório conceitual que restasse, um bracelete de poder, uma gota de sangue primordial. O tesouro os engoliu, armazenando-os como troféus do mais antigo herói. Gilgamesh fechou os portais com um gesto final, a voz baixa e resoluta. Esta lâmina que destrói a razão, agora faz parte do meu tesouro. Um tributo do rei dos demônios ao herói que abriu a criação. Que descanse no Gate of Babylon, onde tudo que é digno permanece. O vazio se acalmou. A batalha havia terminado. O grande Asher permaneceu sozinho, sério, pronto para o próximo fim do mundo que o Counterforce exigisse. Nenhuma arrogância. Apenas o peso inevitável do mais antigo.